Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. colocando-as com ordem admirável no céu. Vós, Vós, que distribuístes o universo que distribuístes o universo com encantadora harmonia, com encantadora harmonia, vós que sois vós que sois a verdadeira fonte da luz a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente difundir sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, removendo as duplas trevas das quais nasci, o pecado e a ignorância. o pecado e a ignorância. Vós, Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, Ensinai-me a começar, regei-me no continuar regei-me no continuar e no perseverar até o término. e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. São Tomás de Aquino. Rogai por nós. Ave Maria, sede da sabedoria. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite Boa noite. a vós todos. Hoje nós vamos fechando o mês de Maria, né? O último dia, o mês de maio. Nós vamos falar também sobre os dogmas marianos, né? Mas, como o nosso papel aqui, né, cada vez mais aprofundarmos, né, nas questões relativas à fé, nós não vamos ver apenas os dogmas, mas senão também ver como são formados, né, formulados os dogmas e como eles são proclamados e qual deve ser a nossa atitude diante desses dogmas, né, ou seja, o que um fiel católico deve fazer diante de um dogma, né, que a gente vai ver que é muito mais do que uma coisa fria, calculista e estruturalista que se tem na igreja. Beleza? Então vamos lá. O que é um dogma? A definição mais certeira é o que? Uma verdade infalível, né? Ou seja, uma verdade que não se corrompe, uma verdade que não se perde. Né? Muita gente acusa a igreja de ser dogmática, não é? No sentido de que ela não muda, né? Ou seja, ela não tem nada que faça perder aquilo que ela realmente é, certo? Então, essa acusação, né, que se faz pejorativamente, né, principalmente pelos modernistas, com relação à igreja e seus ensinamentos, não é? É uma posição materialista de se enxergar o que é aquilo que se está se falando sobre o dogma, né? O dogma não é nada ou não é algo referente a algo material do mundo, senão corresponde, né, à sua essência e aquelas coisas que são criadas por Deus e inteligíveis a nós. Então, não necessariamente um dogma ele vai se tratar ou se miscuir apenas de temas materiais ou de verdades apenas correspondentes, ou seja, relativas àquele tempo, senão vão se perdurar durante toda a eternidade, certo? Então, o dogma ele é uma verdade infalível que não se corrompe, mas não quer dizer que ela é antiga, que ela se perde no tempo, muito pelo contrário,
ela é atualizada pelo poder do Espírito Santo em nós, pelo dom da fé. Todo mundo aqui tem o chamado sensus fidei, né? Ou o depósito da fé, certo? Que é o que? Todo aquele ensinamento ordinário comum que nosso Jesus Cristo nos deixou. Tranquilo? Então isso é um dogma, né? Ele é feito para, em suma, né? Para mostrar os atributos de Deus da melhor forma e da forma mais bela para que todos o conheçam e o adorem, certo? Para isso que serve o dogma. Então, como que se faz um dogma? Né? Aí agora vamos ver se todos vocês fizeram catequese. Quantos dogmas a igreja tem ao todo? Tirando os marianos, são 4, que vocês já sabem, né? Quantos dogmas a igreja tem? Hã? Vocês fugiu da catequese? Tá no Denzinger, não tá não? Hã? No Denzinger? Não, tá no Denzinger. No Denzinger tem todos os dogmas lá, não é isso? Isso. Mas então tem dogma com Não. força, acabou. O Denzinger tem os dogmas, mas o Denzinger é uma codificação, entendeu? Daquilo que nós chamamos magistério universal. Mas ali no Denzinger não tem tudo ainda. No então tem dogma Entendeu? com força. Mas nós temos os principais dogmas, né? Que a igreja subdivide, né, em 8 categorias, que ao todo vão dar 49 dogmas. Tranquilo? Vocês não aprenderam nada disso na catequese, não, gente? Não. Essa aula eu faltei. Essa aula eu faltei. A existência do céu e do inferno. Você sabe que nós somos católicos, né? Nós estamos na Sim, igreja, temos o Papa. verdade. Tá bom. Isso aí você sabe. Esse não entra, não. A existência do céu e do inferno. Sim, entra. Né? Então, Pois é, mas nem entra nesse daí que você está perguntando, não. Nós... entra nesse aqui, ó. É, Nós temos dogmas sobre Deus, isso. Jesus Cristo, a criação do mundo, sobre o ser humano, os marianos, sobre o Papa e a Igreja e sobre os sacramentos. Certo? Esses são a subdivisão dos dogmas. Tranquilo? Então vamos lá. Os da existência de Deus, né, ou sobre, sobre Deus, está muito explicitado naquelas 5 vias de São Tomás, sobre a essência de Deus. Né, que Pio IX, lá no Concílio Vaticano I, né, ele levou essa doutrina, essa tese de São Tomás a não infalível, mas com alto grau de certeza de fé. Então, ou seja, como se Deus falasse pela boca de São Tomás. Compreende? Algumas daquelas teses ali, né, pela ciência moderna, elas já foram, né, revogadas, mas porém elas não foram jogadas no magistério pelo seguinte fato, porque uma pressupõe todas as outras, que é a da essência de Deus, entendeu? Então, ainda que São Tomás erre na questão da acidentalidade da matéria, ou seja, como que Deus se faz presente, né? Ou seja, que é aquela questão da ciência moderna, né? Que entra na ciência quântica e tudo mais, ele não erra quanto à essência de Deus, né? Então, muito nos admira São Tomás, né, de não ter nenhum instrumento científico, só pelo alto grau de especulação filosófica e teológica dele, ele diametralmente acertar o que é Deus por essência. Compreende? Então, por isso que não anula, e por isso que elas ainda, por mais que a ciência de alguma forma as subscreveram, mas não as excluíram. Compreende? Temos dogmas também sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que muitos de vocês já sabem, né? União hipostática, a concepção, a geração de nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é gerado do Pai, ele é gerado do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, compreende? Então esses são alguns dogmas sobre Jesus Cristo. Tem mais, né? Não vou ler todos aqui só para não ficar extenso, né? Mas existem outros. Temos a criação do mundo, né? Que é vocês já ouviram falar daquele argumento cosmológico de Calã, que Santo Atanásio criou, que é considerado o argumento irrefutável sobre a existência de Deus, ou não? Então vocês têm o dever de casa, pesquisar o argumento ontológico de Calã. De Calão? Calã. Calão? K-A-L-A-M. Quase calando, só tirar Argumento ontológico. Isso, de Calã. Que Santo Atanásio
pegou ele e aperfeiçoou e transformou no que nós chamamos, né, de o argumento irrefutável sobre a existência de Deus, que é um dogma de fé. Que hoje, por incrível que pareça, é um protestante que defende ele com maestria, chama Alvin Plantinga. Depois vocês quiserem ver lá, muito interessante também. Certo? Temos dogmas sobre o ser humano, esse é fácil, né? Ou seja, nós somos constituídos de quê? Corpo e alma, temos o pecado de Adão e não podemos adquirir a salvação por nós mesmos, né? Os dogmas marianos nós veremos hoje, certo? Os dogmas sobre o Papa e a Igreja são aqueles, né, da infalibilidade, né? Sobre o munus petrino, sobre a Igreja, né, e o Papa serem mães e mestras, né, da humanidade, né? E sobre aquilo que o Papa pode falar ex cátedra, ou seja, a questão relacionada ao poder de império do Papa, fé e costumes. Tranquilo? E temos o dogma sobre os sacramentos, que nada mais é do que os 7 sacramentos. Tranquilo? E temos o que a Gisele falou, que nós conhecemos, tivemos formação aqui, foi sobre os novíssimos do homem, com o Padre Albertinho. Tudo aquilo ali são dogmas de fé. Se nós negarmos alguma daquelas coisas, incorremos em anátema seja, né? Ou seja, excluídos da fé. Morte, céu, inferno, purgatório, fim do mundo, ressurreição dos mortos e juízo final. É isso que constitui os novíssimos do homem. Na verdade, começa pela existência de Deus, termina com os novíssimos e a gente perpassa por todo o catecismo, né? Isso mesmo. Isso. Tranquilo? Então, esses são alguns, né, dos dogmas da igreja, né? Que... Tranquilo, vocês têm que saber os 49. A ponta da língua. Não precisa de você saber ipsis liter, mas você precisa ter uma noção, né? Quando alguém te falar uma besteira, né? Com certeza. Né? Então, enfim, tem uma discussão que eles falam, por exemplo, de por que a teologia da libertação não precisaria ser condenada se, para a gente aceitá-la, algum dos dogmas sobre Jesus Cristo, nós não teríamos que excluí-los, né? Então, ela já estaria refutada por si mesma, né? Então, por isso que ela eles falam, não se constitui uma heresia formal, mas um erro hermenêutico, né? Que dá pano para manga para discussão aí, entendeu? Então, tem esse pormenor também, certo? Então, esses são os dogmas da igreja, né? Em algumas formações eu já adiantei, mas eu volto aqui. O dogma, ele se assemelha a é como se, quando Deus criou os céus e a terra, não foi um ato de criação divino que nós só conseguimos acessar pela fé? Por exemplo, lá em Gênesis está escrito o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra, não é? Nós conseguimos acessar isso também pela fé, né? Primeiramente pela fé, para concebermos Deus como Criador de todas as coisas, não é? Isso é um dogma, não é? Então, quando a igreja proclama um dogma, é como se ela estivesse essencialmente repetindo esse ato de criação de Deus. Por isso, nós não podemos negar. Compreendem? Então, as fontes dos dogmas da igreja não é somente a escritura, certo? Mas também a tradição e o magistério. De quem? De Nosso Senhor, dos apóstolos e dos primeiros padres. Essa é o que nós chamamos de regra de fé. Se algum dia a gente estiver muito longe do que é o verdadeiro catolicismo, é só voltar nessas fontes, nessas origens. Tranquilo? Ou seja, o dogma, então, é esse ato de criação que a igreja se assemelha a Deus para criar todas as coisas e para também fazer com que o ser humano faça o quê? Ame a Deus e o louve e o adore, certo? O dogma, então, ele tem essa constituição. Tranquilo? Tá. E concílio dogmático? Nós vamos chegar lá. Isso são formas de proclamação do dogma, não o dogma em si. Entendeu? Por exemplo, o ato de criação do mundo precisou de algum concílio falar? Não. Já é explícito, não é? Ele só é o quê? Evidenciado. Não é verdade? Por quê? Porque o dogma ele tem que ser inteligível ao quê? À razão. A fé, ela não é vertida no raso da razão? Então, todo ato ou dogma de fé ele tem que ser inteligível pela razão. Se ele não for inteligível pela razão, então alguma coisa errada, né? Ou é uma heresia,
entendeu? Ou é algum erro, alguma insuficiência da nossa ignorância, Correto. entendeu? Tranquilo? Então vamos lá. Quais são, já entrando também nisso aí, os dogmas marianos que nós temos? Virgindade perpétua, maternidade, Mãe de Deus. Imaculada Conceição e Assunção. Só existem esses dogmas sobre a Virgem Maria, sim ou não? Então, sim. Ah, sim. Acho que Sim. Sim, só existem esses. Mas aí que entra o X da questão, que nós vamos também imiscuir aqui. Que há ainda mais 2 dogmas possíveis que a Virgem Maria possa ter. Um é a corredenção e a outra é a realeza universal. São esses 2 dogmas que ainda não foram proclamados, mas eles já estão no magistério comum da igreja, ou seja, é comum para todos os católicos que Nossa Senhora participou da redenção do mundo e ela está no céu, assunto de corpo e alma, regendo o mundo com seu filho, não é? sim. Qual que é o último mistério do terço, do rosário? De Nossa Senhora como o quê? Entenderam? Só que ele ainda não é um dogma, mas vocês veem que já está no magistério comum. É comum para todos nós que essa verdade de fé é nítida para todos. Beleza? A corredenção eu até sabia, mas essa aí que você falou da rainha do universo eu não sabia não. São possivelmente os 2 últimos que Não sabia se não. falta, né, para Né? ela... Eu sabia da corredenção. Isso, entendeu? Porque um vai puxando o outro, né? A gente vai ver aqui mais específico, que não tem como... Se você aceita uma coisa, você tem que aceitar a outra, não tem como Verdade. ficar um sem o outro, né? Tranquilo? Então, o primeiro dogma de Nossa Senhora foi qual? Que foi proclamado? A virgindade perpétua. Ou a maternidade? A maternidade, não é? A maternidade da Virgem Maria significa o quê? Ele decorre, se a gente for ver, para se ter a maternidade, teve que ter primeiro o quê? A união hipostática, não foi? Então, primeiro foi proclamada a união hipostática de Nosso Senhor, que olha o quê? Ele é 100% Deus, 100% homem, e por isso, Maria, Nossa Senhora, ela não é somente mãe do Cristo, mas ela é mãe de Deus. Entenderam? E isso é muito forte, né? Coisa que os protestantes não entendem e não aceitam, né? O mesmo argumento de Nestório, lá no concílio que proclamou a maternidade, é o mesmo argumento de Lutero, é o mesmo argumento de Calvino, que Maria é só mãe da humanidade e não da divindade. Mas a igreja afirma que ela é mãe da divindade e ela é mãe da humanidade de Nosso Senhor. Então, ou seja, uma coisa puxando a outra, tá vendo? Então, quais linhas tinham ali nesse concílio para que né, os padres da igreja na época discutiam? A linha, né, grega, que é a Theotokos, e a linha oriental, que é a Christotokos, né? Ou seja, Christotokos é Maria, mãe do Cristo, e a Theotokos, que é a grega, Maria, mãe da divindade e da humanidade, em decorrência da união hipostática de Nosso Senhor. Então vocês percebem que depois de Nestório, foi Ário que começou a falar que Jesus não tinha assunto ao céu, ele era só um espírito. Então vocês percebam que se um fosse aceito, Ário deveria também ser aceito, a tese de Ário. Por exemplo, se a tese de Nestório fosse aceita como Maria, mãe do Cristo, a tese de Ário também estava certa. Então você já mostra que o quê? Uma heresia vai sempre puxando o erro das outras. Assim também como uma verdade vai sempre puxando uma verdade das outras. Certo? Não tem como eu aceitar Deus como Criador e não aceitar Cristo como Redentor. Se eu não aceito Cristo se eu aceito Cristo como Redentor, então eu também tenho que aceitar que Maria também ela é Redentora. E assim vai puxando. Compreende? Então o primeiro dogma foi esse. E ele foi fruto de um concílio, não foi? O concílio ecumênico da época, não foi? E as discussões desse concílio derivaram uma constituição, certo? E dessa constituição, aí se proclamou o dogma. Então, ou seja, foi o Papa
em reunião com os bispos para a Igreja Universal. Compreende? Então isso é uma forma de expressar o dogma, mas não é a única. Certo? E isso é interessante porque essa forma de concílio, como foi dessa matéria da maternidade da Virgem Maria, foi uma atitude do magistério comum ou extraordinário? O magistério comum é que igual eu falei, é aquilo que é comum à nossa fé. O extraordinário são teses pontuais que fogem àquilo que nos é comum, certo? Isso foi o quê? Uma forma do magistério extraordinário. Por quê? Porque é comum para os cristãos da época esses termos? Sim e não. Então, por isso que se precisou de um concílio ecumênico e da união com os bispos para se proclamar essa questão. E aí ele entra no magistério extraordinário, ou seja, extraordinário o quê? Foge da ordem natural das coisas, certo? E assim a igreja utiliza o seu poder de império para expressar. E aqui é interessante porque, além da igreja expressar, ela tem que falar o que é, falar o que não é, certo? Pedir para que todos sejam ensinados quanto a isso e depois disso eles obedeçam. Compreende? Não tem como eu proclamar um dogma ou o Papa fazer alguma publicação ex cátedra que não seja comum e inteligível a todos os católicos. Ou seja, todos os católicos têm que entender aquilo que o Papa está falando, sob pena de que o quê? De que aquilo não seja universalmente conhecido. E aí não entre e não seja uma matéria do magistério. Certo? Tranquilo? Um parênteses aqui. O que Nossa Senhora em Fátima pediu? A consagração da Rússia. Como é que ela pediu? Como é que ela pediu? Ela pediu para o Papa e os bispos do mundo todo, não foi? Fazerem a consagração da Rússia, não é? Ao Imaculado Coração. Certo? Em outras palavras, o que a Nossa Senhora estava pedindo? Estava pedindo para que universalmente, porque não necessariamente o bispo e o Papa e os bispos têm que estar reunidos num lugar, mas eles têm que estar em comunhão, certo? Então, o que a Nossa Senhora em Fátima pediu? Ela pediu para que aquele ato de fé do Papa e dos bispos fosse feito e proclamado solenemente como um dogma de fé. Compreendem? Por isso que a consagração ganha um peso universal dentro da igreja. Compreendem? Porque se elas falassem isso para a Lúcia, Jacinta e Francisca, eles não iam entender, né? Não, diga ao Papa que ele tem que fazer a consagração da Rússia em forma solene, com dos bispos em comunhão com o mundo todo, para que se entre no magistério extraordinário da igreja e seja uma matéria comum a todos os católicos. Eles falam assim, hã? Entendeu? Sim, aí o que ele falou, né? Não, diga ao Papa que ele e os bispos do mundo todo têm que me consagrar a Rússia. Então, o Papa entendeu o recado. Tenho que fazer de forma solene e ex cátedra. Compreendem? Então, aqui uma das coisas que o Papa Francisco, quando ele solta lá a carta, né? Que não tem um documento específico, né? O que tem que ter da parte do Papa para fazer isso? Vontade de império. Ou seja, ele tem que não apenas exortar, falar possivelmente, assim, não, tem que ser feito assim, assim, assado. Então, ou seja, é uma vontade que ele tem de imperar sobre todos os corações, porque ele é o Cristo na Terra, certo? Então, se não seguisse daquela forma específica, não valeria, porque feria a formalidade da solenidade, certo? Aí não seria um ato solene, seria um ato comum, privado, enfim. Tranquilo? E o Francisco fez. Ele mandou os bispos naquele dia, numa hora tal, rezar a missa tal, com essas intenções, com essa oração, e todos os bispos tinham que fazer, entendeu? Então ele, ou seja, usou o império dele, entendeu? Se ele não usasse o império, aí se falasse assim, por exemplo, se der para vocês, bispos, aí não vale, entendeu? Ele tem que ser como fosse o imperador mesmo, como Cristo é rei, entendeu? Então, por isso que a consagração
de Nossa Senhora em Fátima, ela não é uma simples consagração. Ela é como se fosse uma proclamação ex-cátedra do Papa e dos bispos em comum de que aquela verdade que estava ali sendo proclamada e desvelada, né, em forma de oração, enfim, essas coisas, ela fosse comum e entrasse no magistério, de forma que nenhum católico pudesse negar. Compreende o peso da questão de Fátima? Por isso que é uma das aparições mais importantes, né, dentro da história da igreja. Certo? O próximo dogma, né, que foi proclamado foi a virgindade perpétua, não é? Como foi proclamado o dogma da virgindade perpétua de Maria? Foi por quem? Pode pensar no Google aí. Foi por quem? Qual Foi papa? em um concílio também. Não foi? Foi o dogma da virgindade perpétua. É quando houve aquela discussão dentro da igreja em que começou-se a ventilar a hipótese de que Maria fosse concebida em pecado, certo? E não foi. Ela foi virgem antes, durante e depois. Por quê? Porque se ela não fosse virgem, ela não seria a perfeita. A virgindade foi de Dom Scott? Não, Dom Scott foi a Imaculada Conceição. Imaculada. Mas a Imaculada Conceição bebe muito da virgindade perpétua. Entendeu? Um vai puxando o outro. Então, veja bem que nós temos dogma de Maria, Mãe de Deus. Deus seria imprudente se não viesse perfeitamente de uma criatura perfeita? Se ela é perfeita, ela não poderia ter o pecado. Qual é uma evidência do pecado? A dor e a morte. Sim. Não é? Sim. Se houvesse dor e morte de forma... Pode entrar, Bruno? Se houvesse dor e morte por parte da Virgem Maria em algum ato humano, por exemplo, o nascimento de Jesus, né? Nossa Senhora sentiu dor? Não, porque a dor do parto é fruto do pecado. Por isso tem aquela discussão de Apocalipse 12, porque Apocalipse 12, São João escreve que a mulher e o dragão, ela geme como dores de parto. E ele talvez não seria a Nossa Senhora, por quê? Porque se a Nossa Senhora teve pecado, então como é que ela iria gemer como dores de parto? Verdade. Entendeu? Sem dúvida. Isso é uma especulação teológica lá na frente, não vou entrar nela, entendeu? Não entra não. Mas, compreende? Então, se ela não fosse sumamente perfeita, Deus não poderia vir de forma perfeita ao mundo e sem pecado. Porque se Nossa Senhora tivesse pecado, Cristo estaria manchado com pecado. Então, como que Deus veio pela Virgem Maria sem pecado? Como que isso ocorreu? Como que isso se deu? É uma verdade de fé? Mas ela é lógica também. É muito fácil, gente. Pensa um tiquinho aí. Nós somos na virgindade perpétua, né? Então, assim, foi a mesma coisa da maternidade. Foi um concílio que proclamou que Maria foi virgem antes, durante e por quê? Porque ela deveria ser das criaturas a mais perfeita. Certo? Por que ela não poderia ter nenhuma relação sexual? Por quê? Porque não existia homem perfeito. Certo? Ninguém era digno de adentrar o seio de Maria, senão o próprio Deus. O que São Cirilo de Alexandria fala? Como que Cristo entrou no ventre de Maria, sendo que ela foi virgem ainda? Aí nós vamos recorrer a uma analogia simples da Nossa Senhora da Luz. A luz não passa do vidro sem ferir a matéria do vidro? Assim também Cristo foi no ventre de Maria. Ele, como a luz do mundo, passou no ventre de Maria sem corromper a matéria de Maria, o corpo dela. E dali ele foi gerado pelo Espírito Santo. Entendeu? Essa é a argumentação teológica por trás do dogma da virgindade. Entendeu? Então, ou seja, ela foi ferida, tiraram o ímen dela? Não. Em nada o corpo da Virgem Maria foi afetado com a geração de Nosso Senhor no ventre dela. Tamanha a sublime perfeição de Deus. E por conta disso, por ela ser virgem antes, durante e depois, Duns Scotus vai argumentar, quando ele defende a Imaculada Conceição, né, que já foi um modo diferente
de se proclamar. Como que foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição? Foi uma bula de Pio IX, Munificamus Deus, em que lá ele diz que proclama para toda a igreja que Nossa Senhora é a Imaculada. E já é uma decorrência da virgindade perpétua, não é? Como é que a Nossa Senhora ela é imaculada, sendo que ela nasceu antes de Jesus e Jesus veio depois e morreu depois do nascimento da Virgem Maria? Me expliquem isso. Vai só funilando aí, ó. Vocês têm que entender. Entendeu? Por quê? Como que isso ocorreu? Vocês nunca viram a tese dos escotos, não? Tá no YouTube lá. E... Já. Se vocês for ler, dá umas 40 páginas. Já, Se vocês for ver lá, tá 15 minutinhos lá. Não, mas a gente esquece, né, moça? Ó, vou explicar para vocês. Né? 15 minutos terminou aqui 40. Porque isso é importante, porque é verdade de fé. São 15 minutos. E vocês têm que eles saber, explicando ó. essa tese. O Já que vi, já. acontece, ó? É a chamada teoria dos mundos possíveis. 15 minutos eles explicando. Dos mundos possíveis, de Dons Scotus. Ele é um beato, viu, gente? Scotus. Essa teoria, por incrível que pareça, só existe celular e internet por conta dela. Vocês sabiam disso? Inteligência artificial, por conta da teoria de um escolástico, que é Dons Scotus. O que é essa teoria do mundo possível? Nós temos aqui princípios, não é? E conceitos. Um princípio pode anular um conceito? Não. O conceito deve decorrer de um princípio. Qual é o princípio universal para Dons Scotus? A realidade, não é? E da realidade deriva-se, e a realidade deriva-se de quem? De Deus, Criador, não é? Qual é o conceito aqui? Pode ser uma possibilidade, pode ser algo com valor de verdade e pode ser a verdade em si. Vai acompanhando, é muito interessante. Ó. Então aqui, ó, esse mundo aqui é Deus que criou como nós conhecemos hoje tudo que aconteceu, certo? Mas Deus poderia criar esse mundo possível também, este mundo possível também e este mundo possível também. Certo? Cristo está sujeito ao tempo? Sim ou não? Não. Então a eternidade é um outro mundo possível em que Deus é perfeito e todas as coisas que Ele cria também têm o mesmo grau e valor de verdade e a mesma possibilidade que acontece nesse mundo aqui. Não é? Então a eternidade é um outro mundo possível. A eternidade não tem tempo, não é? Então Deus poderia antecipar os méritos de Cristo neste mundo e aplicá-lo a este mundo possível em que nós vivemos. Sem dúvida. E aí os méritos de Cristo seriam antecipados no seio de Santa Ana para que Nossa Senhora pudesse vir imaculada. Compreende? Então essa é a teoria dos mundos possíveis que desencadeou o dogma da Imaculada Conceição de Dons Scotus. Certo? Por que São Tomás e São Boaventura eles eram contra, não eram, quer dizer, eles não entenderam a Imaculada Conceição? Por conta disso aqui, ó. Se existisse um valor de verdade, tal como neste mundo, em algum outro mundo possível que nós não conhecemos, alguma dessas verdades aqui deveria ser suprimida por uma verdade maior, não é? É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho a letra A, e com a letra A eu formo uma palavra. A palavra, ela é mais complexa que a letra, não é? Então, esse valor de verdade é mais específico do que somente a letra. É isso que ele estava dizendo. Por conta disso, São Tomás tinha dificuldade em compreender um outro mundo possível em que esse valor de verdade pudesse ser o mesmo. Como que Dons Scotus resolveu isso? Pelo seguinte fato: Cristo é um ser humano natural, divino, mas que também
ele é diferente dos demais, não é? E é o conceito de excessidade dos escotos, que é o quê? Existe um ser humano que ao mesmo tempo ele é universal para todo mundo, que é Jesus Cristo, mas ele é tão particular que ele é diferente de todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Então, por conta do grau de perfeição de Deus, ele pode criar todas as coisas que não se contradizem entre si. Então, ao mesmo tempo que nosso Senhor, ele foi humano, ele foi divino também. E por isso ele não se contradiz. Parmênides dizia o quê? Tudo aquilo que não é o ser, tudo aquilo que não é ser, não é. E se não é, não existe. Mas Cristo não existiu? Sim. Neste mundo, na eternidade, como nós o conhecemos? Sim. De forma perfeita? Então, por isso, o mesmo Cristo deste mundo possível da eternidade é o mesmo Cristo deste mundo possível da realidade que nós vivemos. Então, por isso, ele pode agir nesses dois mundos de forma simultânea e onipotente. Um exemplo dessa teoria dos mundos possíveis também é a Igreja Católica. Sim. Não é isso? Também. Padecente e triunfante, e daqui da realidade, a militante. Sim. Forma espiritual, sim, né? Porque Cristo não é só espiritual. Não, Ele Cristo é é corpo Deus e alma. homem. É isso, ele é corpo e alma. Verdadeiro Deus, verdadeiro Isso, homem. entendeu? A igreja também, por ela, isso. ela é espiritual Sim, e ela é humana, isso. não é? Mas ela não, por exemplo, a igreja não consegue Ela está na estar, realidade e está também não. mas não da mesma forma. Não da mesma, mas E essa é a diferença. Cristo está da mesma forma na eternidade e na realidade. correto. A igreja está em partes, vamos dizer assim. Isso, Né? entendeu? Compreende? Mas a questão mais santíssima, aí em Provérbios 8 e versículo 22, Sim. fala como se ela existisse antes do mundo existir. Ela como a sabedoria, não é? É isso. A bela sabedoria, a bela dama. Sim. Isso. Assim como a fundamentação bíblica que dos escotos usa para a Imaculada Conceição, não é puxar sardinha para mim, mas é aquela de Cânticos que eu escolhi para o meu casamento. O amor é tão forte como a morte. Não é? Mas eu escolhi de propósito, gente, que eu sabia que era alusão à Virgem Maria. Entendeu? Não sei. Mas o que Dom Escosto argumenta com isso? Que Nossa Senhora morreu? Não, absolutamente. Sim ou não? Não, porque se ela tivesse morrido, ela teria pecado. Mas Cristo morreu? Cristo Morreu. morreu. Então ela não é perfeita imitadora? Então ela de alguma forma morreu. Sim. Não a morte como nós conhecemos, mas uma morte tão forte como o amor. Então ela morreu de amor. Adormeceu. Entendeu? Tem a basílica, né? Chama dormitório Nossa Senhora. Isso. Onde ela fala que adormeceu. Então, Isso. Entendeu? Assim como Cristo morreu como nós conhecemos, não. Cristo, ele de alguma forma adormeceu, não foi? Ele desceu à mansão dos mortos e subiu aos céus. Foi uma morte como nós conhecemos? Não, foi uma morte tão forte como o amor. Certo? Certo. Então, o dogma da Imaculada Conceição, lá na bula de Pio IX, óbvio que não está essa especulação filosófica toda, mas lá está explicado isso aqui, entendeu? Que é a bula Municipacius Deus, que vocês podem ler lá, né, que é muito interessante quanto a isso. E temos o último dogma mariano que foi proclamado, que foi o da Assunção da Virgem Maria. Esse é o mais fácil, né? Foi por quem? Pio XII, não é? Dizem que ele viu o milagre do sol lá nos jardins do Vaticano, né? E aí ele proclamou o dogma da Assunção. Por que ele proclamou o dogma da Assunção de Maria? Né? O que aconteceu com Pio IX, depois com Pio X, com Pio XI, né? Com Bento XV e com Pio XII, né? Houve uma progressiva influência do modernismo, né, do iluminismo nas áreas das ciências, fazendo com que a igreja, né, o seu papel, né, a sua doutrina, né, e tudo mais, fosse de alguma forma perdendo o seu valor ordinário no meio do povo, não é? Com a ascensão do protestantismo, falando que Maria é uma mulher qualquer e tudo mais, não é? E com a volta, né, do movimento neotomista, né, e também das congregações marianas em peso,
Pio XII viu ali que era um mover da Virgem Maria para o mundo, e a igreja faltava isso, né? Proclamar isso, porque lá no Concílio Vaticano I, foi um concílio que não terminou, não sei se vocês sabem da história, mas quando Pio IX abriu o Vaticano I, ele não teve uma sessão de encerramento. Por quê? Porque a Itália entrou em guerra. Não foi a Primeira Guerra, mas foi as chamadas, as decorrências das guerras napoleônicas. E aí, por conta da iminência da Itália, né, ser invadida e tudo, e a Itália chegou a ser invadida, o Vaticano I não teve uma sessão solene de encerramento. E a guerra acho que durou 7 anos, Pio IX morreu, né? E aí depois veio Leão XIII. Né? Então, Leão XIII pegou o finalzinho da guerra e mais um apaziguamento. Né? E como algumas questões do Vaticano I não foram resolvidas, né? Isso foram deixando para os próximos papas. Né? Lembrando que Leão XIII, no início do seu pontificado, ele não era tão ortodoxo, né? Ele era mais um modernista. Né? E ele foi se convertendo ao longo do pontificado dele. Virou um grande papa. Ele virou Os um grande maiores, papa. Né? Então, por isso que Leão XIII também já foi velho, né? Subiu ao trono velho, né? Então não teve tanto tempo assim, né? Como se diz, né? De avançar nessas questões, né? E ele também enfrentou aquela primeira onda comunista, né? Então, ou seja, que começou meio que a devastar a igreja, né? Então, era mais urgente ele combater isso, né? Do que, de alguma forma, voltar a essas questões do concílio. E aí sobrou, né, com Pio XII, porque Pio XII já pegou o mundo mais tranquilo, né? Apesar que ele passou pela Segunda Guerra, né? Mas Pio XII já com mais tranquilidade, né? E vendo o florescimento do mundo, ele queria com esse dogma fazer com que a Virgem Maria, né? Nesse novo mundo que estava se erguendo ali e tudo mais, ela fosse também vista como a mais bela das criaturas da perfeição de Deus. Ou seja, por que ela é a mais bela, né? E mais perfeita das criaturas? Ela foi assunta ao céu. Então, ou seja, o que significa a assunção de Nossa Senhora? Ela foi elevada, ela não conheceu a corrupção da morte, foi um outro tipo de morte, ou dormição, né? Como alguns dizem. E dessa assunção, ela foi elevada aos céus, não em mesmo grau de estatura do Filho dela, que é nosso Jesus Cristo, mas daquela forma que São Luís diz no tratado, que é a onipotência suplicante. Deus não nega nada à Virgem Maria. Por quê? Porque ela, por não ter o pecado, consegue inteligir de forma correta aquilo que é a vontade de Deus. Coisa que nós só conseguimos com o influxo da graça. Certo? Então, nós temos o influxo da graça. Nossa Senhora já é a graça pura em abundância. Entendeu? Então, por isso que nós não conseguimos nenhuma graça na vida nossa sem recorrer ou pedir à Santíssima Virgem Maria. E não desce nenhuma graça do céu se a Virgem Maria não conceder também. Certo? E é muito interessante a Assunção de Nossa Senhora. Vocês já viram um quadro que representa a Assunção ou não? Já. Sim. Então vocês percebem que qual foi um dos... Tem, na legenda áurea do livro, tem essa história, né? Depois vocês podem ver lá. Quando Nossa Senhora, na iminência da morte, ela fez um pedido, que ela queria reunir os 12 apóstolos, né, nesse último momento da vida dela. Ela sabia que ela ia morrer, porque um anjo já tinha falado com ela, né, que ela ia se desfalecer, ia dormir de amor como filho dela. E ela fez um pedido, que ela queria reunir os apóstolos e que eles pudessem velar ela. Ou seja, pudessem fazer como fez com Jesus. Não fez um funeral, não veio com um túmulo e tudo mais. Fez a mesma coisa com ela também. Porém, no momento que eles estavam velando a Nossa Senhora, desceram anjos do céu, com um linho do céu, e colocaram por debaixo de Nossa Senhora. E esses anjos a elevaram ao céu. Assim como Cristo teve a sua ascensão, Nossa Senhora teve a sua assunção.
Então percebam que a Nossa Senhora é tão pura que nem os anjos poderiam tocá-la. Só um véu feito pelo próprio Deus poderia tocá-la. Sinal de que o quê? A essa especulação dos mundos possíveis de Duns Scotus estava tão correta, entendeu? Que o próprio relato da tradição confirma toda essa especulação. Então percebam, era uma coisa comum para os cristãos, mas não era inteligível a todos os cristãos. Por isso que o dogma ele tem essa conotação também, né, de explicitar e imperar que o seu coração adore a Deus. Né? Ele não te pede, por favor, ele te obriga, adore a Deus por conta disso. Entendeu? Então, muitas das nossas atitudes, né, não é porque a gente não sabe ou não quer, porque a gente não entende mesmo. Não foi nos explicado, não foi nos ensinado como deveria ser. E por isso nós não conseguimos adorar a Deus como ele tem que ser adorado. Lembrando, qual é a diferença nossa para os demônios? Os demônios conhecem a Deus muito melhor que nós, mas eles não adoram. Quem adora a Deus em espírito e em verdade é quem? Nós. Certo? Então, por isso a raiva dele. Correto? Então, o dogma da Assunção, com Nossa Senhora elevada ao céu, por Pio XII. Como foi essa proclamação desse dogma? Vocês lembram ou não? E foi até registrado, tem até o vídeo dele. Foi em concílio, foi em o quê? Foi uma constituição, né, que Pio XII escreveu, e ele proclamou para a igreja toda, mas ele fez uma sessão solene no Vaticano. Mas ele pediu para os bispos estarem em comunhão com ele, assim como Nossa Senhora em Fátima pediu que ocorresse ao ato de consagração, como a gente viu aqui mais cedo, que é como se Nossa Senhora pedisse que esse ato de consagração tivesse um grau de certeza de fé a ponto de entrar no magistério da igreja, onde tudo aquilo da mensagem de Fátima é tão com grau de certeza de fé quanto as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Compreende? Então, Pio XII fez essa mesma sagração de Nossa Senhora, né? Fazendo um paralelo aqui, na Idade Média, como que os reis subiam ao trono? Vocês sabem? Vocês aprenderam na escola, aprendeu não? Era por sagração, não era? Por aclamação, ou por sagração e aclamação, né? O que é aclamação? O povo clama por este rei. O que é sagração? Ele é ungido e ele tem um poder, não é? O último rei que foi sagrado e aclamado de forma legítima pela igreja, pasmem, foi Carlos Magno. Por isso que ele é o imperador da cristandade. Todo dogma que foi esses dois últimos dogmas de Nossa Senhora foi ao modo de uma sagração. Ou seja, foi a igreja meio que selando e escrevendo o que era aquilo como se fosse a mesma sagração de um rei. Compreende? E aí ele foi aclamado. Óbvio, um rei poderia ser aclamado ou só sagrado. Por exemplo, tinha as dinastias, não é? Então, ele não precisava de ser aclamado necessariamente, mas seria bom. E aí tem algumas linhas, né, de direito público da época que falam, né, que um rei não era tão legítimo se ele não fosse justamente aclamado, né? Então, tinha essas questões. No nosso caso, né, a igreja fez o dogma da Assunção aos moldos de uma sagração de um rei. Tamanho era o grau de solenidade desse ato público. E essa aclamação totalmente diferente da arbitrariedade de quem busca o poder e quer comandar o povo por um autoritarismo, né? Sim. Diferente da aclamação em que o povo todo ele dá essa legitimidade para aquela autoridade governar, né? Por exemplo, a eleição de um papa, né? Ela segue justamente a aclamação e a sagração. Que, como esse tipo de aclamação, os cardeais escolhem e louvam a Deus pelo escolhido. E ali depois ele é o quê? Sagrado como o papa. Entendeu? Sim. É mais ou menos assim. Por isso que os reinos tinham os conselheiros, que na maioria das vezes eram gente do povo mesmo. Entendeu? Eram quem? Eram os duques, eram os condes, né? Entendeu? Que faziam, né? E, como se diz,
Tinha um acordo comum ali para quem seria o rei. Entendeu? Por isso que tinha a briga dos tronos, né? Do quem escolheu um que eu não gosto, vou fazer guerra. Entendeu? Aí por isso que tinha essas questões, né? Por isso que isso só parou quando? Quando a igreja entrou no meio e falou, todo rei agora tem que passar pelo bispo ordinário local ou pelo papa. Ele tem que aceitar ou não. Aí que começou a ter o tempo de paz, que é a famosa Pax Eterna, que vai do Edito de Milão até Filipe II Belo, quando ele dá o tapa lá em Bonifácio VIII. Entendeu? Foram 1000 anos de paz ali que a Europa teve, né? Sem ter essas guerras entre os reis e tudo mais. E depois daquilo ali só deu, né? Só desgraçou a coisa toda. Aí veio Henrique VIII da vida, né? Veio os Lutero da vida, enfim, Francisco os Germânicos aí. Degringolou e chegou hoje no que nós chamamos de o suprassumo da política, né? Que é a famosa democracia. Saudade da monarquia. Entendeu? Dinastia Borba. Volta mesmo. Enfim. Alguma dúvida até aqui ou não? Então vamos lá. Agora, todo mundo sabe como que foi, quais são os dogmas marianos, não é? Quais são eles? Só distribui depois esse PDF pra gente, por favor. Distribuo. Não tá tudo aqui, mas né? Não é verdade? Entendeu? Quais são os dogmas marianos? Então vamos lá. Maternidade, virgindade, Imaculado Imaculada Conceição e Assunção. Eles estão no magistério ordinário ou extraordinário? Extraordinário. De forma comum ou solene? E comum também, né? Tem os dois. Certo? Agora, sobre os dois últimos dogmas que eu falei que não foram proclamados, que é o da corredenção e da realeza de Nossa Senhora, né? Alguém aqui sabe o que é o dogma da corredenção, que não foi proclamado ainda? Ou não? Maria é corredentora da humanidade, não como Cristo, mas fazendo aquela mesma analogia do ser de São Tomás. Vou explicar. Nós só somos algo ou alguém participando da vitalidade de um ser supremo maior que nós, que nos dá a vida, não é? Esse ser é Deus, não é? Então, da mesma forma, Nossa Senhora é corredentora do mundo, não como Cristo, mas de forma análoga e participativa, como Cristo na cruz. Sim. Não tem uma expressão no nosso meio que tudo aquilo que Jesus sofreu na carne, Maria sofreu na alma? Isso. É uma analogia para nos fazer entender que ela também participou de forma integral e sistêmica de toda a redenção da humanidade. Aos que não foram lá liga Cristo Rei, foi uma coisa que eu falei lá, que toda vez que a gente come aquela hóstia ou ela sangra, aquele preciosíssimo corpo do Nosso Senhor, Verdade de Maria. é o sangue de Jesus, mas também é o sangue de Maria. Verdade. Entendeu? Isso é muito pesado. Sensacional. Pesado. Essa analogia do ser é o que os protestantes não entendem. Por exemplo, eles aceitam o dogma de Deus como Criador do céu e da terra. Isso para eles também é um dogma, né? E eles participam dessa analogia do ser em Deus. Mas eles não creem que Nossa Senhora participa disso, porque eles falam que Maria é uma mulher qualquer, uma criatura e tudo mais. Enfim, porque Lutero não era lá grande teólogo, né? Então, por isso que há essa como se diz? Você não virava protestante. Justamente. Apesar dele ser agostiniano, e ele foi numa época justamente um pouco posterior de Duns Scotus, porque quando Duns Scotus tem esse sermão, vocês percebem que ele demora quase, 500 anos para isso virar um dogma. Ou seja, Duns Scotus é de 1300, o dogma da Imaculada Conceição é de 1800. Nos quadros era franciscano? Franciscano. Franciscano, né? Assim como São Boaventura. Aquele discurso que ele É contra os dominicanos. contra os dominicanos. Dominicanos, Que eles tinham uma guerra, a rixa entre eles, né? Verdade. E tudo. E eles até brigavam nas faculdades e tudo mais. Né? É. De soco mesmo e tudo. É sério. Dias de Interessante. Dias de fato, tinha as disputações, né? As disputações que eles falam, né? Eles quando um perdia tudo, saía da Eu sou mais faculdade, eles inteligente que brigavam. você, eu sou mais inteligente que você. É. Não é
Então é um quebra-pau Aí santo. quebrava. É porque uns falavam que São Francisco não era tão pobre quanto, por exemplo, São Tomás, entendeu? Porque São Francisco tinha a regra dele, né? Só fale um pouco o essencial. E São Tomás era o quê? Esclareça tudo quando for possível, né? E tudo. Aí tinha essa dicotomia, entendeu? Aí percebeu lá o franciscano. Nossa Senhora é mãe de Deus? Aí eles, sim, por verdade de fé. Aí você volta com o dominicano. Nossa Senhora é Imaculada Mãe de Deus? Sim, por conta disso, entendeu? Aí era diferente. Por exemplo, um franciscano, ele só podia falar mais, e é assim até hoje, né? Por exemplo, ele só pode falar mais se o superior dele deixar. Sabe? Uma carmelita faz o quê? Voto de silêncio, né? Ela fala o quê? Vou rezar pra você entender, não vou te falar nada. Carmelita já é assim, o dominicano não, ele vai te explicando, até você entendeu? Então, tá bom. Entendeu? Por isso que os dominicanos são os cães de Deus, ou seja, eles Eu acho que você eles é mais devoram as dominicano. heresias. Você é mais dominicano e eu sou mais carmelita. Ah, é? Falar nada, né? Mas isso é uma coisa interessante, que Legal. cada ordem religiosa tem um temperamento predominante, você percebeu? É interessante mesmo. Bem Entendeu? legal. Que é o carisma do fundador, né? O Tá ali sanguíneo presente tem que ir até pro hoje. dominicano. Hã? O sanguíneo tem que ir pro dominicano. Não, ele pode ser um melancólico, você não sabe. Agora, um sanguíneo é um bom jesuíta, né? Sem dúvida. Entendeu? Mas tem essas questões interessantes também, tudo. Mas, enfim. Aí. Hã? Tem que ser carmelita mesmo. O quê? Viver lá é clausura, não pode mudar nada de lugar, só um lugar perfeito. Não é? Aí, ó. Olha lá, tá É vendo? melancólico. Melancólico. Então, Coitados. o Diga que é melancólico. então, nem sei onde eu tô mais. Vamos lá, gente. Vamos lá, vou deixar essa bobagem lá. Você dá falando sobre a corredenção. Da corredenção. Aí o que acontece? O dogma da corredenção, ele era para ser proclamado no Vaticano II, né? Mas por que ele não foi proclamado? Porque houve um pacto chamado Pacto de Metz, né? Alguns aqui já ouviram falar, Isso é em interessante. que João 23 foi enquadrado, né, pela KGB soviética, Isso é interessante. e eles não poderiam condenar o comunismo, nem falar nada da Virgem Maria neste concílio. Tanto é que, da palestra da Liga Cristo Rei lá, um dos erros do Concílio do Vaticano II que influenciou a crise da igreja é a perca da devoção à Santíssima Virgem, né, que não é explícita no concílio nem nos documentos do concílio. Sendo que era o momento mais oportuno disso ocorrer, né, porque as universidades estavam naquele maio de 68, polvorosas lá e tudo mais. E a Santíssima Virgem, como uma pureza encarnada, né, de alguma forma iria brilhar como um sol em toda aquela escuridão depravada lá. Né? E aí não foi proclamado, mas ele já estava com os documentos todos completos, até que vocês conseguem acessar na internet até hoje. Vocês já têm lá documentos do dogma da corredenção. Está lá, só não está assinado pelo Papa, mas está lá. Vocês podem ler lá, tá na internet, né? Façam acesso lá. Ou seja, né? E além deste dogma, haveria que ter a necessidade deste outro dogma da realeza de Nossa Senhora, que é rainha no céu e na terra, tanto quanto como Jesus Cristo, não de forma íntegra, mas de forma participativa. Ou seja, assim como Jesus é rei, Nossa Senhora é rainha. Isso. E é isso que a gente reza no último mistério do Rosário, não é? Coração de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. E um puxa o outro, porque se puxar ela Isso, como a corretora, corretora vai ter que puxa puxar da realeza, como rainha, entendeu? Por isso que São Luís fala, né? Você não pode ir a Jesus Cristo, ele não pode ser rei, se a Virgem Maria não vier primeiro e ser a rainha, né? E tanto é que é um aspecto, como se diz, né? Da mulher, né? Que é justamente esse de preparar, né? A igreja, ela é mãe, né? Ela tem uma figura feminina diante de Cristo. Por que o seminário chama seminário? Porque vem da palavra sêmen, não é? De prepará-los para serem um outro Cristo. Assim também é o papel fundamental da Virgem Maria no mundo, né? Nos preparar, né, para que Cristo seja rei, ou seja, para que ele venha a ser rei, né? Então, esse princípio, né,
de geração, que é totalmente diferente desse ecofeminismo, né, que o Wolff fala aí, né? Que tanto é que, se a gente for ver, muitas das heresias e erros modernos são falsas concepções de doutrinas marianas. Por exemplo, a teologia da libertação. Como que ela é totalmente desvinculada da Mariologia? Em que ela usurpa da Mariologia? Na medida em que ela proclama um outro Cristo que não o Filho de Maria. Compreende? Então, por isso que a teologia da libertação ela não gosta da Santíssima Virgem, né? Porque ela tem um fundo comunista, né? Que é de luta de classes. Justamente. Por quê, né? Porque não tem moral, né? Justamente. Não tem, como se diz, né? Não tem certo e errado, né? E, por exemplo, esse ecofeminismo aí e tudo, da teologia da libertação, é justamente uma deturpação da corredenção e da realeza de Nossa Senhora, né? Em que se coloca-se como princípios ambivalentes da pureza e da realeza o quê? Aspectos do que eles chamam de quê? Do matriarcado, né? Ou seja, de usurpação de poder, de ter posse, querer ser algo ou alguém que em alguma medida não é nada, né? E muito pelo contrário. No catolicismo, a criatura mais venerada é uma mulher, não é? Sim. E é óbvio, né? Deus não é uma criatura, né? Ele é um ser. Então nós adoramos a Deus como ser. Como criatura nós adoramos por hiperdulia a Santíssima Virgem, né? Então, se algum dia acusarem a igreja de na teologia dela não ter nada sobre o feminismo, pelo contrário, né? A mulher mais perfeita que todo mundo adora é uma mulher. Né? Todo dia nós rezamos para quem? Para uma mulher, não é? Nos textos, nos rosários, nós pedimos intercessão de quem? De uma mulher, não é? Então como você pode falar que é sexo frágil? Né? Óbvio que não. Entendeu? Então, enfim. Mas aí existem esses dois dogmas, né? Que é a corredenção e a realeza de Nossa Senhora a serem proclamados. E de alguma forma, se eles forem proclamados, meio que um círculo se fecha, né? Não quer dizer que é o fim dos tempos, nada disso, né? Mas quer dizer que é uma perfeição da própria teologia humana, né? E, consequentemente, da própria Nossa Senhora, né? Como que ele vai ser feito, não sei, né? Mas que tem que ser de forma imperiosa, em comunhão com todos os bispos e fazendo com que ela seja dignificada como tal, né? Aí sim. Igual aqui, ó. Quando que nós vamos ter a certeza de que o Papa age de forma infalível? Como ele apresenta-se como aquele que cumpre a função de pastor de todos os cristãos, faz isso com autoridade máxima, ensinando sobre fé e costumes e de forma que obriga toda a igreja. Quando não se realiza uma dessas 4 condições, o ensinamento do Papa não pode ser reconhecido como ex cátedra, ou seja, não como uma verdade infalível. Pode ser considerado como o quê? Como uma verdade autêntica ou com um alto grau de certeza de fé, mas nunca infalível. Aí tem essas diferenças, essas nuances. Qual que é a regra que a gente utiliza? O Papa e o Magistério. Então, ou seja, a gente utiliza os Papas, né? E o Magistério que acompanha os Papas. Quando que a gente sabe que algo da nossa fé está, como se diz, errado? Quando contradiz o quê? Os papas anteriores e o magistério da igreja. Por exemplo, teve uma época no final da Idade Média, no início da Era Moderna, que a igreja teve 3 papas, não foi? Sim. Qual deles era o verdadeiro? O que se aproximava mais do magistério e da regra de fé dos antigos papas. Entendeu? Então, para ter um papa tem que ter o quê? Sucessão apostólica, todos aqueles pressupostos, não é? Tem que ser legítimo e tudo mais, não é? E ele não pode sucumbir ao magistério anterior. Ele tem que o quê? Continuar ele. E avançar cada vez mais. Quando há uma inovação? Aí são coisas para os teólogos discutirem. Né? Porque, por exemplo, o Papa vai ferir fé e costumes. Mas o que é fé e costumes? Por exemplo, na bula Una Sancta de Bonifácio VIII, ele diz que a igreja tem os 2 gládios, não é? O temporal e o espiritual. Mas há quanto tempo a igreja não age no gládio temporal? E por conta disso algum papa não foi legítimo? Entendeu? Isso está no grau de fé ou de costume? Está no grau de costume.
Sim. não de fé. Fé é o quê? Deus, Jesus, Sim. é isso, entendeu? Então, por exemplo, por isso que a igreja não diz modos de governo, né? A igreja tem algum documento que ela fala assim, a monarquia é o melhor modo de governar? Não, Não. ela propõe, Sim. mas ela não impera. Então não é o quê? Um ato ex cátedra. Sim. Mas influencia nos costumes, não influencia? Sim. Como que você vai discernir isso? O que são esses costumes que a igreja diz? Costumes de vida piedosa. Se um modelo de governo favorecer a piedade do povo, a igreja não pode impedi-lo. Mas se não favorecer, aí a igreja Pode condenar. pode condenar ou até entrar. Como ela condenou o quê? O comunismo. Nazismo, comunismo, fascismo, Sem entendeu? Ateísmo, materialismo. Mas entendeu? ela não condenou a monarquia. Não condenou, entendeu? Ela só propõe, mas ela não dá também, por exemplo. Então vamos excluindo, gente. Exclui. Não, por exemplo, o Pio Mas a XII, igreja- quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele foi lá para a Rádio Vaticano e falou, até contei que eu acho, que ele falou que a democracia cristã é o modo mais autêntico de viver o evangelho. Mas ele falou com uma efusividade, a guerra estava acabando, mas ele está certo? Não, Não. não necessariamente, entendeu? Por exemplo, alguns países ainda são o quê? São parlamentos ou monarquias parlamentaristas, entendeu? Então não quer dizer que porque o Papa falou que é certo, não, mas naquele momento talvez poderia, entendeu? Ser o modelo que se apresentava como o mais, que favorecia mais a piedade e a religião católica, entendeu? Lembrando que o quê? O Estado, a gente, assim, né, não tem essa concepção, por exemplo, o Estado decorre da lei. O que é a lei para São Tomás? Um trampolim para a verdade. Então o Estado tem que ser o quê? Um trampolim para a verdade. Entendeu? Se o Estado não for esse trampolim, a igreja pode condenar, mas nunca também falar que ele é o melhor de todos, entendeu? Mas se em alguma medida ele favorece com que a fé e os costumes sejam de forma mais dirimida e favoreça a religião católica, aí ela pode apoiar. Sem dúvida. Mas ela não pode falar, este é o modelo que é da igreja, entendeu? Por isso. Compreende? Então tá tudo interligado, entendeu? Não pode uma coisa anular a outra. Existe algum jeito, por exemplo, em que o Papa proclama dogmas sem estar em comunhão com os bispos? Não, em comunhão com os bispos não. Você falou, né? Mas ele pode proclamar de forma sozinho, certo? Com esses pressupostos e sem ser solene. Como, por exemplo, os motos próprios, Código de Direito Canônico, essas coisas, entendeu? São formas de evidenciar os dogmas através dos magistérios por documentos feitos por ele mesmo, dizendo o que deve ser feito e o que não deve. Entendeu? Sem ferir Sem ferir os a comunhão anteriores. sem ferir a comunhão dos bispos e sem ferir o quê? A regra de fé que ele tem sempre diante dos olhos, que é o quê? O magistério e os ensinamentos dos papas. Entendeu? Aí, por exemplo, tem um caso comum, foi até aqui no Brasil, que é quando Dom Vital é preso, não é? Sim. Pelo STF. Que a igreja intervém em tudo, né, e não concorda, dá aquela briga e tudo mais. Não é? Como se diz? O Papa ali, ele agiu solene ou não? Ele não agiu de forma solene. Mas ele agiu com qual regra de fé? Com qual regra de fé? Do magistério e dos papas. Só que aquilo gerou um outro precedente, não foi? Que é o quê? Toda questão, então, de direito público internacional, o Papa tem que interferir? Sim ou não? De direito público? Porque foi uma questão de direito público, porque foi uma legislação Mas federal do Brasil e, ao mesmo tempo, foi internacional, porque tem aquela grande questão que o Vaticano II resolve. Um padre, ele é julgado pelo Vaticano ou é pela lei local? Pelo Vaticano. Ele não pode. E pela lei local.
Ele não é cidadão daquele país. Se houvesse uma nação que fosse unida a Roma, como era a cristandade, o Vaticano iria julgá-lo. Mas como não é, o que acontece? Ele é julgado pelos dois, só que em um ele foi absolvido, foi no Vaticano. Se a igreja fosse Entendeu? governada só pelo Vaticano, quem teria autoridade só para fechá-la seria o Vaticano. Isso. Não, né, prefeituras, né? Isso mesmo. É isso? Isso mesmo, entendeu? Por quê? Porque antes as nações elas eram o quê? Subordinadas ao poder temporal e espiritual do Papa, que equivale a qual dogma? Da infalibilidade papal. Cristo não uniu no poder de Pedro, o filósofo e o sacerdote, Sim. de forma que ele é a pessoa mais perfeita para governar e instruir as pessoas. Então, por que eu deveria ainda, que é um argumento da monarquia, ainda ter algum governante que não fosse indicado pelo Papa, que exerceria de forma mandatária essa missão de cuidar de um país ou de uma nação? Entendeu? O Vaticano II resolveu isso como? Ele teve que aderir à liberdade religiosa. Entendeu? Que aí foi perigoso. Porque Muito perigoso. ele dá munição para um lado, mas dá também para o outro. Entendeu? Verdade. Então, assim, eu de alguma forma tenho que abrir mão disso aqui para que a igreja seja favorecida aqui. Entendeu? Pode ser uma coisa. Faca de dois gumes. Pode ser uma coisa temporal. Amanhã pode mudar? Pode, mas atualmente o que se vive é hoje. Por quê? Circunstâncias temporais. Por quê? O que aconteceu? Os católicos de boa doutrina não quis lutar pela igreja de Roma, né? E aí virou isso aí que está virando. Aí vai pegar no texto mais ainda. Entendeu? Que antes era assim, por exemplo, o rei ele era um mandatário do Papa, não é? Sim. Se ele agisse contra o Papa tirava ele e punha outro. Não foi isso que Santa Joana d'Arc fez na França? Sim. Entendeu? Não restaurou a monarquia vinculada ao poder de Roma. Porque nós, em que medida nós correspondemos ao bispo local na questão do magistério? Quando nós ensinamos, amando dele, as verdades da igreja, não é? Sim. E aí entra o grande dilema do Vaticano II. Pelo fato de Cristo mandar que todos sejam ensinados e ensinem às nações quem é ele, por que deveria se esperar do bispo local que aquelas pessoas fossem, de alguma forma, cientes do que elas estavam fazendo? Justamente pelo fato do bispo ser o Papa nosso. Ele é a regra de fé. Então ele tem que estar ciente do que está ocorrendo, entendeu? E do que está se falando. Para não correr o risco de quê? De ocorrer uma outra heresia, como o Ário, como, né, o nestorianismo, como o helenismo e tudo mais. Que não surgiram, né, de grandes centros, surgiram de comunidades pequenas, né? De pequenos concílios, de pequenas reuniões, e assim foi. Entendeu? Aí vocês entendem um pouquinho o moto próprio do Papa Francisco com relação à missa tradicional. É isso que eu ia falar. Essa tradições custódias, ela não fere a tradição da igreja? Assim, fere e não fere. É possível Vaticano II. Não, ela disciplina, né? Entendeu? Ela não deixa a corda solta. Para não incorrer o quê? O que nós estamos vendo hoje no quê? Fere não fere, né? É bem subjetivo, né? É bem filho? subjetivo. Não Por é? quê? Porque deixa para o ordinário local Justamente. o munus petrino de o quê? Governar, instruir e salvar as almas, entendeu? Nossa, mas é muito É uma faca de dois gumes. É muito escorregadio. Porque ela não enxerga quem está no posto. Ela enxerga o quê? O posto só. Então, o que eu estou querendo dizer? O tradição dos custódios não enxerga que o bispo é um TL. Ele enxerga que ele é um bispo reconhecido e legítimo. Entendeu? É isso. A problemática do nosso tempo é essa, entendeu? É muito problemático. É a mesma coisa do arianismo. Como que você iria saber se um bispo é ariano ou não? Entendeu? O que aconteceu na época? Teve que ter um concílio. Alguns aí querem um Vaticano III. Eu não quero, não. Alguns aí querem. Mas, se tiver um Vaticano III, não sei se melhora as coisas, não, entendeu? Não, você tá doido. Estava vendo ali, Bergoglio ele já, como é que se diz? Ele já fez 87 cardeais, se não me engano.
E até agosto vai partir para 101. Uhum. Desses aí, né? A gente sabe que a grande maioria é progressista, né? Sim. Então, se houver um outro concílio, Senhor, meu Deus, vai ser muito pior Por do que o isso. concílio Vaticano Vai ter II. agora, 2023, vai ter. Por isso que nós temos que crer que é o Espírito Santo que dirige a igreja. Amém. Isso Porque não tem dúvida. se não for ele, né? Né? É, se não for ele. Fazer o quê? Dirigir e podar também. Hã? Tem que dirigir e podar ao mesmo tempo. É, ó, entendeu? Mas... Então, os caminhozinhos nascem muito ruim. Tá melhorado. É joelho no chão e muita Entendeu? oração, É. né, irmão? No fim, vocês falam, se vocês fizerem errado, quem é pagar é nós mesmos. A realidade é essa. É que Justamente. Desonestidade da sociedade. Alguém tem alguma dúvida? Não? Nossa. Certeza? Pesquisar lá. Enfim. Então acho que por hoje é só.